Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é para relembrar um pouco sobre progressão aritmética, que é a PA, e progressão geométrica, que é a PG. Com os exercícios de hoje, a gente vai relembrar o que é cada uma dessas progressões, como que a gente pode diferenciar, e alguns elementos aí característicos, né? Algumas fórmulas que tem envolvendo cada uma delas. É um assunto muito recorrente em provas de diversos concursos, também em vestibular ou no Enem. Então, nessa nossa primeira aula, vamos relembrar o básico antes da gente praticar algumas questões que aparecem nessas provas aí afora. Material na mão, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, então para começar, no nosso primeiro exercício, para cada uma dessas sequências abaixo, a letra A, B e C, eu quero que me indique se é uma PA ou se é uma PG. E em seguida a gente vai calcular a razão de cada uma. Então temos aí três sequências numéricas. Vocês já sabem que uma sequência numérica é quando existe algum padrão, alguma regra ali que estabelecida que vai fazendo os números aparecendo. E existem dois casos específicos. Quando é uma progressão aritmética, que é quando os números, conforme você vai andando com eles assim, digamos, você vai passando de um para o outro, você vai sempre somando uma quantidade. Essa é uma PA. Agora você também tem o caso em que conforme você vai passando aqui os números, você vai estar sempre multiplicando por algum valor. Esse caso é uma PG, tá? PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica. Então o que a gente vai identificar aqui é se essa sequência é formada a partir da soma de um valor constante ou se é formada a partir da multiplicação de um valor constante. Esse valor a gente chama de razão. E a razão ela pode ser representada pela letra R quando for PA. Vamos colocar aqui para lembrar. Quando for PA, a gente usa o R para razão. E quando for PG, a gente representa com a letra Q. Beleza? Então vamos aqui. Se você perceber na sequência da letra A, os números, conforme está passando aqui na sequência, está sempre aumentando 4 unidades, certo? 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Isso significa que essa sequência ela é uma PA. Sabendo que a sequência é uma PA, como é que a gente calcula a razão R dessa PA? É simples. Qualquer razão você calcula fazendo um termo menos o termo antecessor dele na sequência. O que isso quer dizer? Você escolhe qualquer elemento da sequência e diminui pelo termo que veio antes dele. Normalmente a gente já faz isso com os dois primeiros termos da sequência. Então aqui eu vou fazer com o 6 e com o 2, ok? É só fazer o 6 menos o que veio antes dele, que é o 2. Então a razão é 4, beleza? Você poderia fazer isso com qualquer outra dupla de termos da sequência que não teria problema nenhum. Agora vamos para a letra B. Se você reparar na letra B, os números aqui estão sempre alternando entre 1 e menos 1. Não muda disso. A única coisa que muda é o sinal. Então, você consegue pensar em algum valor que se você somar, se eu somar menos 1 com 2, chega em 1. Mas se você somar 1 com 2, não vai dar menos 1, certo? Então não pode ser somando aqui por 2. O que você pode perceber? E como está mantendo o mesmo número e só está trocando o sinal, isso daqui é a mesma coisa de eu estar multiplicando por menos 1. A gente não faz isso daqui direto lá naquelas equações? Multiplica por menos 1 para trocar o sinal? Então, é isso que está acontecendo nessa sequência. Eu estou sempre multiplicando por menos 1. O número permanece o mesmo, só que o sinal muda. Então, se eu estou multiplicando, significa que essa sequência ela é uma PG, uma progressão geométrica.
Já sabemos que estou sempre multiplicando por menos 1, mas vamos só montar aqui a continha para relembrar, né? A razão que é representada pela letra Q na PG é só você pegar um número e dividir pelo termo que vem imediatamente antes dele. Então eu posso fazer o 1 como segundo termo dividido pelo menos 1, o primeiro termo aqui. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Tá? Essa conta aqui eu estou fazendo só, digamos assim, por um desencargo de consciência, né? Se você já percebeu qual é a razão, direto de cabeça não tem problema nenhum. Às vezes aparecem algumas sequências de mais complicadas e você pode ficar na dúvida. Às vezes tem algum valor desconhecido no meio. Então é bom a gente saber essa conta aí simples. E na letra B, na letra C, você consegue perceber se é uma PA ou uma PG? Já consegue identificar aí de cara, sem eu falar muito? Bom, já fiz um exemplo de PA e um de PG. Pensa aí rapidinho. Você acha que a letra C é PA ou é PG? Se você acha que é PG, está certíssimo. A letra C, ela é uma PG. Então você, para calcular a razão dela, você pega o segundo termo e divide pelo primeiro termo. 10 dividido por menos 5 é menos 2. E aí você pode até observar aqui que os números estão sempre dobrando, né, em termos de quantidade, e oscilando o sinal, ficar alternando, né? Ora é positivo, ora é negativo. Então, relembramos o que é uma PA, relembramos também o que é uma PG. As duas possuem razões. A PA, a sua razão, é o número que vai sempre somando, e na PG é o número que vai sempre multiplicando. Vamos relembrar outras coisas importantes. Começando aqui na número 2, eu quero saber qual é o 20º termo dessa minha PA. Bom, se você sabe que a PA é só ir somando, é claro que você pode escrever todos os termos até chegar no 20º, certo? Só que existe um caminho mais fácil. O caminho mais fácil, mais prático e muito útil é utilizar a fórmula do termo geral. Como é que eu escrevo o termo geral de uma PA? Bom, se você não lembra, o termo geral de uma PA é dado por essa expressão, AN, onde esse N aqui vai ser a posição que você quiser da sequência, é igual ao A1. O A1 significa o primeiro termo da sua sequência, tá? A sempre indica termo, então A1 é o termo 1, o primeiro termo da sequência, mais N-1, olha o N aí de novo, vezes o R, você lembra, né? O R é a razão. Essa é a fórmula do termo geral. Só que como é que eu vou utilizar ela nesse exercício? Bom, se eu quero o 20º termo, eu quero o termo A20. Vamos mudar até aqui de cor, para ficar indicado que ali é a fórmula, e aqui eu estou começando a fazer o cálculo, tá? Então eu quero o termo A20. O termo A20 é igual ao A1. Quem é o A1? Primeiro termo. Primeiro termo está aqui, 26. Mais N-1. O N que está aqui, vamos deixar destacado para vocês lembrarem, o N que está aqui é o mesmo N que é a posição, o índice ali do termo da sua sequência. Como eu substituí por 20, né, porque eu quero o 20º termo, aqui no lugar do N, de novo eu vou substituir por 20. Menos 1 vezes a razão da PA. Essa PA aqui você pode perceber, né, gente? Olhando aqui de cabeça já vê que os números estão sempre aumentando de 5 em 5 unidades. Então a razão dela é 5. Bom, pegamos a fórmula do termo geral, substituímos aí as letras pelos valores correspondentes e temos agora uma expressão numérica simples para resolver. Só fazer as continhas aí para terminar e ver qual é o valor do A20. Primeiro a gente resolve o que está aqui dentro do parênteses, né? Que é 20 menos 1, 19. Fica 19 vezes 5. Agora, ainda de acordo aí com a ordem das operações, primeiro a multiplicação. Então a gente vai fazer 19 vezes 5, que é igual a 95. Por fim, a gente soma e determina aí o valor do A20 do 20º termo,
que é 121, ok? Então, fórmula do termo geral, revisada, e a gente sabe que ela é útil para determinar qualquer elemento, qualquer termo que a gente quiser da sequência. Vamos agora então falar também do termo geral da PG. A gente acabou de falar da PA, vamos ver da PG, que a fórmula ela é um pouco diferente, né? Então, para determinar o termo geral da PG, vamos de novo aqui, o AN, que é o termo geral, ele vai ser igual ao A1, primeiro termo, vezes a razão, que a gente usa, que nós usamos a letra Q para razão da PG, elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG, para relembrar. Agora a gente calcula o décimo termo, ou seja, o A10. Isso daqui fica igual ao A1, que é 1/3, certo? Primeiro termo aqui, vezes a razão, e aí a razão você consegue perceber sem precisar fazer cálculo. Qual é o valor da razão dessa PG? Se você ainda está na dúvida que essa razão não é 3, e não está triplicando os valores, você pode dividir aí dois pares de números quaisquer. Claro que você pode fugir da fração se você não pegar esses dois. Você pode pegar esses dois aqui, por exemplo. 9 dividido por 3 é 3, sem problema nenhum. Mas você pode fazer também 1 dividido por 1/3. E aí você repete o primeiro vezes o inverso da segunda. Lembra dessa regra da divisão entre frações? Se não lembra, é bom aí que está relembrando agora. 1 vezes 3, 3. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, ok? Então temos aí que a razão é 3 elevado a n, que é o 10, menos 1. Continuando, agora é só fazer contas. Eu tenho 1/3 vezes 3 elevado a 9. Eu poderia simplificar esse 3 aqui. Poderia não, eu vou simplificar esse 3 com um dos 3 que está aqui nessa potência. Porque como é 3 elevado a 9, são 9 vezes que está aparecendo 3. Cancelei um deles, fica 3 elevado a 8. Embaixo vai ficar 1, né? Só que a gente sabe que denominador 1 nem precisa escrever. Então, o A10 é 3 elevado a 8. 3 elevado a 8 é a mesma coisa que 6.561, ok? Só lembrando que aqui eu cancelei, então ficou 3 elevado a 8 no lugar do 3 elevado a 9. Vou botar assim mais para cima. Então, nós já sabemos o que é uma PA, o que é uma PG, como calcular o termo geral, um termo qualquer da PA e da PG. Tem mais uma coisa importante aí para relembrarmos, que é a soma dos termos, tanto de uma PA, que a gente começa agora no número 4. Calcular a soma dos 20 primeiros termos da PA, 3, 7, 11, 15, e ela é infinita. Só que aí eu quero uma soma, quero a soma de um pedacinho dela, vai parar no A20. Mas como é que eu calculo essa soma? A soma dos termos de uma PA é dada pela fórmula A1 mais AN vezes N dividido por 2, ok? Tem alguns lugares que colocam A1 mais AN dividido por 2 vezes N, mas dá tudo no mesmo aí se você vai fazer a divisão antes ou depois por 2, ok? Bom, então o que eu preciso aqui para calcular essa soma? Esse N aqui, ele vai indicar quantos termos eu estou querendo somar. Como é a soma dos 20 primeiros, vai ser S20 igual a A1. O nosso A1 é 3. Então, 3 mais o AN. Espera aí, o N eu troquei por 20, então é o A20. Mas qual que é o valor do A20? Porque aqui a minha sequência parou no 4º termo, não foi até o 20º termo. Tá vendo que a gente não tem esse valor? Ou seja, vamos precisar calcular o A20 antes de continuar. E nós já fizemos isso lá no exercício número 2, né? Calculamos
um termo qualquer utilizando a fórmula do termo geral. Então, aplicando novamente aqui, vai ficar o 3, que é o A1, mais n menos 1, então 20 menos 1, vezes a razão. Você percebe que aqui está aumentando 4 em 4. Ok? Então, eu estou usando novamente a fórmula lá do exercício 2. Você não anotou aí, é bom você anotar para não ter dificuldades na hora de resolver problemas, até uma hora que você acaba gravando aí de tanto utilizar essas fórmulas. E aqui eu vou fazendo as contas, 20 menos 1 é 19, faço ali a multiplicação de 19 vezes 8, né? Então fica 3 mais 76, 3 mais 76 igual a 79, ok? Agora eu posso continuar aqui, porque eu já sei que o A20 é 79 vezes 20, que é o N, isso daqui dividido por 2, ok? Bom, fazendo o que está ali dentro do parênteses, 79 mais 3, 82. Fica 82 vezes 20 dividido por 2. Eu vou usar aqui a esperteza e vou simplificar 20 por 2, porque 20 dividido por 2 é 10. E aí todo número multiplicado por 10 é só acrescentar um zero no final. Então fica 82 com um zero, 820 é o nosso resultado, é a soma dos 20 primeiros termos da PA. Ok? Falta mais uma fórmula aí básica, que é agora a soma dos termos de uma PG. Então, último exercício de hoje, no financiamento de uma moto, ficou combinado que o proprietário faria o pagamento em 20 prestações mensais que formam uma PG, cuja razão é 1,02. Então, a gente sabe que é uma PG. Se é uma PG, os valores vão sendo multiplicados por uma razão, e essa razão é 1,02. Então, paga a primeira prestação, depois, para pagar a segunda, é aquele valor vezes 1,02. E aí tem o valor que vai ser pago naquele mês, e aí por diante. Sabendo que o valor da quarta prestação era de R$ 318, eu quero saber o valor total pago pela moto. E tem duas informações ali pequenininhas, que é o valor de duas potências, se precisarmos usar. Bom, destacar as informações do problema é fundamental para saber como aplicar aquelas fórmulas que estudamos já anteriormente nas aulas de PG. O que eu tenho é que a razão Q é 1,02 e que a quarta prestação, então o A4, é R$ 318. Ah, vou colocar só 318. Precisamos saber do total, né, o quanto que ele vai pagar nessa moto. Então, para saber o total, eu preciso pegar a primeira parcela, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, até a 20ª parcela. O resultado é uma soma de termos. Uma soma de termos de uma PG. Então, eu preciso da fórmula da soma dos termos de uma PG finita, porque são 20 prestações mensais. Então, eu só preciso aí somar 20 termos. A fórmula para esse caso é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Já sabemos o que significa cada uma dessas letras, né? Dividido por Q menos 1. E aí eu pego as informações que o problema deu, vou substituindo na fórmula sem problema nenhum, certo? Como são 20 prestações, vai ser S20 no lugar do SN. Vou deixar um pouquinho mais S, que está aparecendo 5, né? Um S20. O A1 é o primeiro termo da minha PG. Bom, a primeira parcela, ele não fala. Então, eu não tenho o valor desse cara aqui, eu não tenho o valor do A1. E agora, o que eu faço? Eu vou tentar calcular o A1. Como?
o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. O termo geral que revisitamos agora há pouco no exercício 3, certo? Aparece o A1 aqui. Será que eu consigo utilizar então essa fórmula do termo geral para calcular o A1? Consigo. Eu não tenho aqui o A4? Troca o N pelo 4. Vai ficar A4 igual a A1 vezes o Q, que eu sei que é 1,02, elevado a N menos 1. Eu troquei o N por 4, 4 menos 1. Ok? Então, o A4 é 318 igual ao A1 vezes 1,02 elevado a 3. Beleza? Bom, agora então continuando. 318 igual a 1 vezes 1,02 ao cubo. E o resultado está aqui. Acredito que ninguém prestou atenção na mágica da edição. Eu tinha digitado errado aqui. Enfim, nós temos aqui esse número que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, temos aí 318 dividido por 1,06. Esse é o valor do A1. O resultado final, então, nós temos aí A1 igual a 300. Então, a primeira parcela aí que ele pagou é 300. Se você está acompanhando a aula até aqui, está prestando atenção em tudo, então deixa um comentário falando aí. E olha, eu vi que estava errada a digitação aqui do número, hein? Bom que eu vou prestar atenção em quem está acompanhando a aula até o fim. Quero ver quem vai comentar. Bom, só que não era isso que queríamos, né? A gente não queria determinar o primeiro termo, a primeira parcela. Nós queremos o valor total. Precisávamos do A1 para continuar aqui na soma. Então, como ficou apertado, vamos colocar agora lá para o final. Deixar aqui separadinho, bonitinho. Então, o S20 fica igual ao A1, que é 300, vezes o Q, que é 1,02, elevado a N, são 20 parcelas, então elevado a 20, menos 1. Vamos ultrapassar aqui a nossa margem. Isso daqui tudo dividido pelo Q menos 1. O Q, novamente, 1,02 menos 1. Então, o S20 fica igual a 300 vezes 1,02 elevado a 20. Tá aqui o resultado, ó, é 1,5. 1,5 menos 1 dá meio. 1,02 menos 1, 0,02. Por fim, o nosso S20 é igual a 300 vezes meio é 150, né? Multiplicar pela metade é a mesma coisa que dividir por 2. E 150 dividido por 0,02 é igual a 7.500. Vamos colocar aqui do espacinho final apertadinho. R$ 7.500 é o valor total pago pela moto. Então, fechando aqui a aula de hoje, relembramos, né, o que é PA PG e as fórmulas básicas aí para PA e PG, termo geral e soma dos termos das duas, com esses nossos 5 exercícios. Bons estudos, até a próxima aula.